Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para saudar você à reunião, para nós declararmos juntos. Paz seja em sua casa. Salmo 119, 105 é a ênfase que estamos dando nessa série de estudos, quando estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Antes do assunto, queremos agradecer a você que se inscreveu nessa semana, compartilhou o link das reuniões da semana. Obrigado, muito obrigado mesmo. E você que não fez ainda, pedimos carinhosamente que faça. Inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu joinha. Muito obrigado de todo o coração. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, verso 21. Minha Bíblia já está aberta e eu convido você para que leiamos juntos a palavra do Senhor. Diz assim, 2 Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha casa, e através da minha vida, agora na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém? E amém, título que escolhemos para esse texto, quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Tem um autor? Claro que tem. E o nosso texto já responde à pergunta. A profecia não teve origem na vontade humana alguma. A profecia é a Bíblia Sagrada. É este livro, é chamado de profecia também. Todo o livro, toda a Bíblia, não teve origem na vontade de homem nem de mulher alguma, mas homens santos da parte de Deus falaram, impelidos pelo Espírito Santo. Nós queremos que ao final dessa lição, todos nós, todos vocês, eu e todos nós, tenhamos mais confiança, mais certeza de que toda a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. É Deus falando através de cada verso ao meu coração, ao coração do meu irmão e da minha irmã. É importante nós sabermos e conhecermos a verdade sobre a inspiração bíblica. Queremos também aprender sobre isso. Aprender que só o Deus verdadeiro é o autor desta obra. Esta obra tem um autor e nós precisamos relembrar, reforçar que só Deus é o verdadeiro autor desta obra. Então, nós queremos também que nesse período, nesse estudo, nós relembremos que o texto bíblico levou 1.600 anos para ser escrito. Do livro de Gênesis até Apocalipse, foi o tempo que levou para a Bíblia ser escrita. E escrita pelo Espírito Santo. E as pessoas que o Espírito Santo usou, muitas delas viveram, claro, em épocas diferentes umas das outras, em sociedades diferentes umas das outras. E não há contradição. Não há choque entre o que um escreveu e o que o outro escreveu. Não há falhas na forma de escrever um e outro. Pelo contrário, o texto bíblico ele está em consonância, em conformidade com cada geração onde o texto aparece exatamente a época em que ele foi escrito. O livro todo tem 66 pequenos livros, como nós já estudamos numa outra oportunidade. Algumas questões serão importantes para a nossa curiosidade ser aumentada nesse estudo. Como os escritores escolhiam o que deveria ser escrito? A participação humana na escrita, na confecção da Bíblia, pode abrir margem para possíveis erros? Essas são as questões mais comentadas, mais discutidas nas ruas
nas casas, nas escolas, e há muita gente dizendo: a Bíblia foi escrita de qualquer maneira, a Bíblia foi escrita por homens, papel aceita qualquer coisa. Mas a própria Bíblia declara que ela é inspiração de Deus. Está aqui na segunda carta de Pedro 1:21. Não foi produzida por vontade de homem algum, mas as pessoas usadas falaram impelidas ou movidas ou guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Também em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois cortes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, são vários textos. Efésios 6,17 diz que a Bíblia é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus, por diversas ocasiões, deixou claro que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o verbo de Deus. O evangelista João, no evangelho que ele escreve, ele começa exatamente falando isto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que a Bíblia mostra sobre a inspiração? Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é a melhor definição para isto. O que significa, então, dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Resposta: é dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é Deus falando. A boca de Deus não é a boca de um homem, não é a boca de um profeta, é a Bíblia Sagrada, quando ela é lida com esta consciência de que ela é a palavra de Deus. E assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 é onde está escrito isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. As pessoas usadas pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia eram pessoas comuns, mas a iniciativa, o conteúdo e todo o poder dessas pessoas vinha do Espírito Santo de Deus, exclusivamente do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1:21, vamos repetir essa palavra, que é o nosso texto básico. Toda a Escritura não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a espada do Espírito, Efésios 6,17. Relembrando, a Bíblia ela é um livro como uma espada de dois cortes, Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela é penetrante. A palavra de Deus, ela guia em segurança, guia para o lugar seguro. O que Jesus afirma sobre inspiração? João 7,38. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lucas 8:21, Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mateus 22:29, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E João 10:35 diz: a Escritura não pode falhar. E Lucas 4:21 diz: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Então, o que Jesus afirma sobre a inspiração? Em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus autenticou o seu ministério usando a Bíblia. Combateu os falsos ensinos usando a Bíblia. João 5:39, Mateus 5:31.
fortaleceu os seus apóstolos, em Mateus 26, 54, usando a Bíblia. Abençoou os seus discípulos, usando a Bíblia, João 17, 17. E até mesmo defendeu a sua autoridade, em Mateus 4, 4, usando a Bíblia Sagrada. Jeremias, indo agora para o Antigo Testamento, por exemplo, escreveu o livro dele, ou o livro que tem o nome dele, dizendo assim: assim fala o Senhor. E essa expressão na Bíblia, assim fala o Senhor, ou assim diz o Senhor, alguém já fez a conta, aparece 2.600 vezes na Bíblia. Aliás, todos os autores da Bíblia foram reconhecidos como autores da Bíblia, humanamente falando, porque eles declaram exatamente assim: a fala não é deles, a escritura não é deles. O escritor da época dos tempos bíblicos que escreveu, não expressando isso, não foi aceito como literatura sagrada. Não é aceito até hoje como literatura sagrada. Há muitas Bíblias que têm livros a mais, algumas Bíblias. Essas Bíblias, os autores desses livros a mais, eles não declaram dessa forma: assim fala o Senhor. Os livros que estão aqui na nossa Bíblia, 66 livros, você pode ver, todos eles, os autores vão declarar dessa forma ou nessa linha de pensamento: assim diz o Senhor. Assim fala o Senhor. Exemplo, Jeremias, capítulo 30, verso 2. E lá no capítulo 1, do verso 5 a 9, diz assim o livro do profeta Jeremias: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, isso é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro de autoridade. E Apocalipse 1:11 diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E Apocalipse 21:5 diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia Sagrada. O que as pessoas falam sobre a Bíblia claro, cada um fala o que quer. Dizer que a Bíblia foi escrita por homens, que papel aceita qualquer coisa, vamos voltar a 2 Pedro 1:21. Realmente, a Bíblia, os autores humanos da Bíblia foram pessoas humanas, comuns, mas que tipo de pessoas? Há uma tradução que diz, eu gosto muito dela: homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Veja na sua Bíblia aí se tem essa tradução. 2 Pedro 1:21, e escreve aí no comentário. A minha Bíblia tem essa tradução. E Lucas 1:3 diz assim: me parece bem dar-te por escrito, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar, prefiro solicitar. Filemão 1:9. Ainda nós encontramos sobre esse assunto. A Bíblia não é um manual de ciências, não é um livro de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus. O objetivo dela é conduzir a minha vida e a sua vida à fé cristã e a praticar essa fé, a viver a fé e a colocá-la em prática. Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A acusação de que as Escrituras ou a Bíblia contém erros científicos também não prevalece. A Bíblia, ela é um livro que tem realmente toda a sua palavra de forma lógica e coerente. Alguém pode perguntar: e o texto lá de Josué que orou para que o sol e a lua parassem? Josué 10, 12 e 13.
E todos sabemos que foi a terra que parou. Mas esse era o conhecimento da época. A finalidade do texto não é ensinar astronomia. Josué usou a linguagem da aparência. De acordo com o conhecimento da época, o sol andava. Como a gente, quando olha, diz assim: o sol está começando lá. O sol já está lá no meio. Ou o sol já está lá no final. É o conhecimento humano, é a ideia humana. É a ideia de que a linguagem da aparência. O que aparenta é isso. Mas a Bíblia não tem esse objetivo de, de trazer a ideia ou o conhecimento científico. Por isso que não é um erro dizer dessa forma, expressar dessa forma. Concluindo, 2 Pedro 1:21. Toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram impelidos, movidos, guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha família, em minha casa, para que a nossa casa seja uma casa de paz, mas também na casa, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, com esse mesmo objetivo. Peço também que o Senhor receba a nossa decisão positiva diante dessa palavra. Nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé através da sua palavra. Se a fé vem pelo ouvir e vem, nós queremos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé nesse momento, pela palavra que lemos, que estudamos. Pedimos também saúde para os enfermos. Pedimos também porta de emprego abertas para os desempregados. Pedimos sabedoria para os empresários e comerciantes que passam por lutas e dificuldades. Pedimos também um avivamento espiritual para a nossa cidade do Rio de Janeiro, para aqui o centro da cidade do Rio de Janeiro, a Rua do Senado, começando aqui na Rua do Senado, e que esse avivamento contagie a cidade, o país, o planeta, e trazendo conversões de almas aos pés do Senhor Jesus, às dezenas, centenas e milhares. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém? E amém. Antes do final dessa reunião, nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 24, Letícia Vital, filha do nosso ministro Josemar Alves e da irmã Luciene. Parabéns, Letícia. Ontem celebrou mais um aniversário, Deus abençoe. Teremos dia 28, nosso Fabinho, filho da missionária Eneida Pimentel Mendes. Parabéns, Fabinho, já está celebrando, né, meu amigo? Já está comemorando, mas é assim mesmo. Aniversário de gente importante tem que comemorar cedo, semana toda comemorando. Dia 28 temos também minha sobrinha Laís Souza, lá de Hortolândia, São Paulo. Fabinho lá do Texas e Laís na cidade de Hortolândia. Parabéns, então, para a minha sobrinha. Parabéns para o Fabinho, filho da missionária Eneida. Deus abençoe os aniversariantes. Tem alguém completando aniversário na sua casa? Manda, escreve aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Uma bênção da palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo, aos Filipenses 4:7, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém.